Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Real Custo. Eu sou Manuel e faço parte da equipe da empresa e estou aqui na presença do nosso gestor Renan Sassi para bater um papo, falar sobre lucratividade, falar sobre preços. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Manuel, pelo convite e a todos os ouvintes e espectadores aqui do canal. Então a gente vai começar o nosso bate-papo. A gente tem um roteiro aqui para conversar sobre os assuntos, os diferentes assuntos relacionados à lucratividade. E a gente começa falando sobre quais os fatores nas empresas que influenciam a lucratividade. Legal. Manuel, quando a gente fala de lucratividade em indústrias e empresas no geral, as conhecidas 5 forças de Porter são as que mais influenciam na lucratividade de indústrias, ou seja, ameaça de novos entrantes, poder de barganha de fornecedores, poder de barganha de clientes, rivalidade entre competidores e ameaça de produtos substitutos. Esses são as 5 principais forças, Manuel, que influenciam na lucratividade de qualquer indústria. E é importante para você que está nos ouvindo, analisar isso na sua indústria e analisar qual é a posição estratégica frente a essas 5 forças, chamadas 5 forças de Porter, para que você consiga ter uma noção muito mais clara e consiga adaptar a sua estratégia de crescimento e também a sua estratégia de operação para mitigar tais forças. Porque, se você tentar aumentar o preço e diminuir os custos, existem diversas barreiras que impedem ou que pressionam esses dois lados. E analisar e entender é fator fundamental para a melhoria da lucratividade em indústrias. A gente fala de lucratividade e fatores importantes que contribuem para isso, e seria interessante que você apontasse o fator mais relevante para a lucratividade nas empresas. Que fator seria esse? Atendendo centenas de indústrias no Brasil, ao longo de quase 8 anos ou mais de 8 anos trabalhando com isso, percebo que o principal fator que influencia dessas 5 forças de Porter é a rivalidade entre concorrentes, rivalidade entre competidores. Quando você pensa em um equilíbrio de mercado, onde de um lado você tem oferta, do outro lado você tem demanda, quando o mercado está em equilíbrio perfeito, quer dizer que 100% a demanda do mercado é atendida por determinada oferta. E nesse ponto específico, essa é uma teoria econômica, nesse ponto específico, Manuel, o lucro, sabe quanto é? É igual a zero. Ou seja, quando a demanda encontra a oferta, o lucro econômico é igual a zero. Ou seja, competitividade, competidores. Quando você tem a rivalidade entre competidores extremamente alta, isso termina com as suas margens. Então, o principal fator que você precisa levar em consideração na sua estratégia de operações, na sua estratégia em geral, na sua indústria, na sua estratégia de marketing, é como você pode mitigar o poder, a força da rivalidade entre os seus competidores. A gente fala em rivalidade entre competidores e como uma empresa ela pode se posicionar diante dessa rivalidade e concorrência entre competidores para que consiga se manter, se destacar perante os demais. Na minha opinião, o principal fator para mitigar ou eventualmente para contornar a rivalidade entre competidores, Manuel, é fugir da rivalidade, é não se engajar em uma briga de preços, é não se engajar em um confronto direto com o seu competidor na medida do possível. Então, o principal fator é não se engajar em uma batalha diretamente com o seu concorrente. Esse é o principal fator, na minha opinião. Você fala também em questão de nicho, né? O nicho é importante, a escolha do nicho justamente para fugir dessa competitividade que existe entre os concorrentes. Exato. Quando a Amazon.com iniciou, lá em 2000 e alguma coisa, lá em 99, enfim, na virada do milênio, a Amazon já sabia disso, obviamente. E o que o Jeff Bezos fez foi dominar nichos específicos de mercado um a um. Então, por exemplo, hoje a Amazon vende de tudo. Mas no início ela vendia livros, CDs e livros, na verdade, no início. E antes mesmo de começar a vender livros, ela começou em um nicho específico. Eu não me recordo agora qual é o nicho, mas vamos supor que seja ficção científica. Então, a Amazon começou a trabalhar com livros que, por exemplo, ficção científica. E aí, quem é amante de ficção científica lá encontrava todos os livros possíveis de ficção científica. Não encontrava uma seleção tão grande em uma livraria, por exemplo. Ou seja, a Amazon dominou determinado nicho de mercado primeiro. Depois ela se engajou em outro nicho, em outro segmento, mais um, até que dominou os livros. Depois que ela dominou os livros, passa para os CDs. Depois passa, enfim, os DVDs e por aí vai, né? E hoje a Amazon está muito bem posicionada.
Claro que essa é uma estratégia lá de início, enfim, há muito tempo atrás, mas, Manuel, respondendo a sua pergunta, como fugir ou mitigar esses efeitos negativos da concorrência ou da rivalidade entre competidores, é focando em um nicho e gerando muito valor para um nicho específico. Assim você consegue equilibrar os dois principais fatores do mercado, que é gerar valor para o mercado e capturar parte desse valor que é o lucro econômico da empresa. Eu vou te perguntar, com base naquilo que você disse, essa questão de fugir da competitividade, questão de nichos também, como encontrar um nicho que seja lucrativo, que seja promissor? Com base também em diversas consultorias para indústrias de todo o país, a gente percebe que quando o empresário está buscando um novo nicho ou está buscando um novo segmento para se focar, geralmente, pela minha experiência, ele está pensando em um nicho que está fora do escopo dele, ou seja, um novo nicho com um novo produto, com um novo canal de venda, por exemplo. Geralmente essa não é a melhor estratégia, porque tem muitas partes móveis aí, tem muitas hipóteses que precisam serem validadas para que isso de fato se torne lucrativo para a empresa. Então, o que nós recomendamos aqui na empresa? Número 1, olhar para dentro da empresa. Quem são os melhores clientes da empresa? Por exemplo, se você pegar o seu ERP e puxar um relatório dos últimos 2 anos, 3 anos de venda e fazer um 80-20, quem são os clientes que mais geram resultado para a sua empresa, que mais geram margem de contribuição para a sua empresa? Você vai encontrar uma relação de os 20% dos clientes geram 80% da margem de contribuição da empresa, por exemplo. Ok, deixa os 80% de lado e se foca nesses 20%. O que eles têm em comum? Possivelmente você vai encontrar uma série de fatores incomuns entre esses clientes. Por exemplo, a região geográfica, o tamanho da empresa, qual canal ele compra, canal online, está comprando através do distribuidor, está comprando direto de você e diversos outros fatores. Como nós geramos valor para esse cliente? Então, quando você começa a analisar, Manuel, esses melhores clientes, o que isso quer dizer? Os melhores clientes, ou seja, os que mais geram margem para a sua empresa, tem um feedback importante aí. Se eles geram mais margem para a empresa, significa que você gera mais valor para esse segmento específico de mercado. E ali você encontra aonde a sua indústria, aonde o seu produto e aonde os seus canais de venda têm o maior fit com o mercado. Ou seja, gera um maior valor possível para o mercado. O fato de um cliente gerar muita margem para a sua empresa é um sinal relevante que você está gerando muito valor para o cliente. E se você está gerando muito valor, você consegue capturar parte desse valor e transformar parte desse valor em resultado econômico, em lucro para a sua empresa. Então, como encontrar nichos lucrativos? A minha sugestão é, não olha para fora da empresa, olha para dentro da empresa. Olha para os clientes passados, analisa os clientes passados, entendem o que eles têm de semelhante, por exemplo, e depois que você tiver um perfil ideal de cliente, você aí parte para a próxima etapa, que é onde eu encontro clientes iguais ou semelhantes a esse mesmo grupo de clientes que eu estou vendo aqui na minha análise. Onde eu encontro? E aí, enfim, tem diversas respostas para isso. Eventualmente você vai ter que fortalecer a sua equipe comercial, eventualmente você vai ter que melhorar os seus canais digitais de venda, eventualmente você vai ter que fazer parcerias ou participar mais de feiras e eventos, enfim. Aí a resposta para isso, de novo, está dentro dessa análise que eu chamo da porta para dentro da empresa. Dessa maneira que se encontra um nicho lucrativo, olhando para dentro da empresa. Então, Renan, a gente falou sobre a questão do próprio impacto na lucratividade, você já trouxe alguns exemplos, a gente falou sobre nichos também, e eu gostaria de saber como a gente pode trabalhar para melhorar a lucratividade mais rápido e com menos esforço, Renan. Isso é possível? São diversos fatores. Pela nossa experiência, o que mais tem impacto é esse alinhamento entre a operação, os recursos, o time, capital de giro, com um segmento específico de mercado, com o público-alvo ideal. Quando há esse alinhamento de todos esses recursos da empresa para atender uma demanda de um segmento específico, através de um canal específico, com um produto específico, quando você tem todo esse alinhamento, você consegue gerar muito valor para o mercado. E, de novo, quando você gera valor, você consegue capturar parte desse valor gerado pelo mercado. Quando a empresa ou quando a indústria tenta atuar somente em um nível de receita e gastos, por exemplo, ela encontra barreiras para aumentar o preço e ela encontra barreiras para diminuir os gastos. Por quê? Essa é uma atuação importante, não que não seja relevante, mas ela tem um limite.
Então, por exemplo, a empresa precisa reduzir os seus gastos. Vamos desligar o ar-condicionado e vamos trocar alguns itens, vamos trocar o café um bom por um pior. Ok, reduziu os gastos, melhorou o lucro. Ok, mas isso tem um limite. Depois você vai ter que cortar o café, depois você vai ter que cortar a energia elétrica, ou seja, tem um limite para isso. Em um primeiro momento isso funciona, mas encontra-se barreiras para continuar expandindo a lucratividade da indústria. Isso precisa ser feito, obviamente, mas o que mais tem impacto é esse alinhamento dos recursos que a empresa tem para atender uma determinada demanda do mercado e, principalmente, você precisa alinhar esses recursos com o que a sua empresa, com o que o mercado mais valoriza, ou seja, qual é o segmento ideal de mercado, o segmento ideal de clientes, e principalmente é onde você consegue competir. E essa é a beleza desse tipo de análise, Manuel, olhando da porta para dentro e principalmente olhando feedbacks passados. A beleza disso é que, além de você encontrar qual é o segmento de mercado que mais valoriza o seu produto, você também consegue encontrar o segmento em que você é mais competitivo. Porque o próprio mercado seleciona os seus fornecedores, obviamente, e se determinado cliente está comprando determinado produto da minha empresa, é sinal que ele vê valor e é sinal que eu tenho possivelmente uma vantagem competitiva frente aos meus concorrentes. Por exemplo, aqui na empresa, nós temos um cliente que é o Gabriel da Petroflon. Nós fizemos exatamente esse tipo de exercício na Petroflon. E nós analisamos os últimos 3 anos de vendas dele. No início da consultoria, ele estava indo para um lado, ele queria vender um produto novo, através de um canal novo para um segmento de clientes novos. Ou seja, tinha muita coisa nova. Eu falei, olha, vamos dar uma olhadinha da porta para dentro? Quem é o perfil ideal de cliente? Quando nós fizemos isso, nós descobrimos que um produto, entre aspas, antigo, que eles fabricam há muito tempo, para um segmento que eles já atendem há muito tempo através de um canal que eles já tinham praticamente desenvolvido. Quando nós fizemos isso e a empresa começou a prospectar, rapidamente ela teve resultado. Por quê? Porque está provado nos últimos 3 anos, 36 meses, que a empresa é muito competitiva nesse segmento específico do mercado. Então, como melhorar rapidamente, é olhar da porta para dentro e atuar onde a empresa é competitiva. E as respostas estão dentro da empresa. A gente falou de preços em empresas em geral. Se você tivesse que apontar um segmento específico nesse momento que está precisando dar foco na precificação de produtos, que segmento seria esse? Qual tipo de empresa seria esse? Eu diria que mais ou menos em torno de 50% dos nossos clientes estão direta ou indiretamente ligados ao setor alimentício. Por quê? Geralmente por 3 fatores. Você fala na indústria, né? Na indústria, isso, setor alimentício. Então, por exemplo, fábrica de massas, fábrica de alimentos higienizados e por aí vai. Então, por que isso? Nós entendemos que são 3 os principais fatores. Número 1, a complexidade tributária. Geralmente são empresas de um porte de lucro real presumido. Então, há alguma complexidade nisso. Esse é o primeiro fator. O segundo fator é complexidade nas fichas técnicas. Então, quando nós temos diversos processos, por exemplo, compra matéria-prima, transforma em produto semi-acabado, um semi-acabado está compondo outro produto, enfim. Então, com diversos processos, isso também coloca alguma complexidade na composição do produto e na elaboração dessas fichas técnicas. E o terceiro fator, Manuel, também é referente aos diversos canais de venda. Então, geralmente, esse tipo de cliente também tem diversos canais. Tem uma venda direta, tem uma venda através de distribuidores, eventualmente tem uma venda em e-commerce e também tem uma variedade muito grande de produtos. Então, quando se junta esses 3 fatores, nós temos uma complexidade que precisa ser resolvida, mas que precisa ser resolvida com precisão e com velocidade. Eu tenho uma questão que pode ser, inclusive, de muitas pessoas que estão assistindo aqui. Eu penso que quem dita o preço é o mercado. Por exemplo, se eu já tenho um preço muito alto para poder subir, para poder elevar mais e gerar maior lucratividade, ou se eu tenho um preço muito baixo para nível de competitividade. Como o processo correto de precificação me ajudaria nisso? Sim, ótima pergunta. Essa é uma pergunta, inclusive, muito comum aqui nos clientes e também o pessoal coloca nos comentários, enfim, em redes sociais. Não adianta aumentar mais o meu preço porque o meu preço já é o mais alto do mercado, não adianta eu diminuir porque o meu preço já é o mais baixo do mercado, então não adianta eu fazer o processo de precificação. Olha só, o que acontece? O processo de precificação, o objetivo final dele não é sair por aí aumentando os preços, ou não é sair por aí diminuindo os preços. Porque se fosse isso, você não precisaria fazer todo um processo de precificação para aumentar 5 pontos percentuais dos seus preços. Você consegue aumentar, você está cobrando 100, cobra 105, pronto, acabou. Você não precisa fazer todo o investimento de tempo, ferramenta e, enfim, processos para fazer isso. Agora, o ponto principal, Manuel, é o seguinte: quando você tem uma empresa, uma indústria principalmente, você está buscando gerar valor
para o mercado, para um segmento específico do mercado. Se o mercado compra esses produtos da sua indústria, é sinal que você está conseguindo gerar valor para o mercado, sem sombra de dúvida. Se a sua indústria fatura 2, 3 milhões por mês, é fato que você está gerando valor para o mercado, porque você tem receita. A receita indica que você está gerando valor para o mercado. Agora, qual que é o outro lado da equação? O mercado está gerando valor para a minha indústria, e principalmente para os acionistas da indústria? A gente precisa medir isso. E é justamente para medir o quanto cada segmento de mercado, o quanto cada linha de produtos e o quanto cada canal de venda está gerando de valor para a minha própria empresa e, em última análise, para os acionistas da empresa, que eu preciso do processo de precificação. E aí a gente volta ao início dessa conversa. Qual que é o segmento mais lucrativo? A linha de produtos mais lucrativa da minha indústria, por exemplo. Qual que é o canal de vendas mais lucrativo? Então, assim, para aumentar preço, você não precisa de precificação. Para diminuir preço, você também não precisa de precificação. Mas agora, para medir com eficiência quanto valor você está conseguindo capturar dessa geração de valor que você está tendo para o mercado, é fundamental ter um processo de precificação adequado. Porque é com base nesse tipo de medição, desse lado da conta, que você vai direcionar os seus recursos, que você vai direcionar os seus investimentos e vai direcionar os seus esforços. Ou seja, o processo de precificação, quando a gente olha só aumentar ou diminuir preço, é uma coisa muito míope, é uma coisa muito pequena. O processo de precificação está conectado com a geração de valor e com a captura de valor de médio e longo prazo da empresa e principalmente com a estratégia da empresa. É esse o principal ponto. Renan, baseado em tudo que a gente falou até agora, eu gostaria de saber um pouquinho, a galera também que está acompanhando, pode ser que ainda não saiba, explica pra gente como surgiu o nome Real Custo. Quando a gente fala de precificação para a indústria, como o preço é dado pelo mercado, o principal fator nessa equação é saber com precisão quanto custa, de fato, para produzir determinado item. E justamente por isso surgiu o nome Real Custo, para dar precisão e velocidade nesse processo de custeio e precificação para a indústria, Manuel. Renan, eu sei que a Real Custo é especializada em precificação para a indústria, mas a gente sabe que existe uma infinidade de indústrias diferentes, com produtos diferentes, em segmentos diferentes, e a Real Custo está preparada para atender todas essas demandas dos mais diversos tipos de indústria? Essa é uma pergunta muito comum que, quando empresários entram em contato conosco aqui na empresa, eu sempre digo o seguinte: o meu produto é diferente, tem essa especificidade, eu compro em metro cúbico, em metro linear e por aí vai, né? Qualquer tipo de conversão. Respondendo a sua pergunta, sim. Aqui na Real Custo, nesses últimos anos atuando com precificação para a indústria, literalmente nós precificamos desde sorvetes até casas, até sistemas de separação de resíduos sólidos. Um sistema para fazer esse tratamento, um projeto médio, chega a custar 8 milhões. Então, literalmente nós atendemos desde sorvetes até sistemas e projetos mais complexos de mais de 8 milhões de reais. Certo. E de que modo a Real Custo contribui para facilitar esse caminho, esse processo de precificação nas indústrias, tendo em vista de que trabalha com todas as indústrias, de que forma isso é facilitado? Nós temos 3 níveis de serviços de acordo com a necessidade de cada cliente e também a complexidade dos projetos. Então, o nosso primeiro nível de serviço é um software de precificação e custeio para a indústria. Então, por exemplo, Manuel, nós temos clientes que são economistas, contadores, consultores, CFOs de redes, de lojas, ou seja, são pessoas que sabem precificar, que têm know-how técnico, mas que estão buscando uma ferramenta para precificar melhor, com mais precisão e mais rápido. Então, esse é o nosso primeiro nível de serviço, o nosso sistema de precificação para a indústria. O nosso segundo nível de serviço é a nossa consultoria em precificação. Então, por exemplo, o empresário está inseguro em relação aos números, em relação aos custos na sua indústria e precisa de um auxílio, de um passo a passo, alguém que trabalhe junto para revisar todo esse processo para dar precisão. Esse é o nosso segundo nível de serviço, a nossa consultoria em precificação para a indústria. E o nosso terceiro nível de serviço, que de longe é o mais completo, envolve justamente esses 2 anteriores e mais um projeto de consultoria financeira. Então, no nosso projeto mais completo, nós temos o nosso sistema, nós temos a consultoria em precificação e custeio para a indústria e nós temos a nossa consultoria financeira. Nesse último projeto, a gente vai olhar para todo o financeiro da sua indústria como um todo, desde controle de estoque, fluxo de caixa, contas a pagar e receber, capital de giro, DRE, balanço patrimonial e precificação, ponto de equilíbrio, enfim, é o nosso pacote completo.
dependendo da indústria, dependendo do nível de complexidade e também dependendo do know-how do gestor, geralmente o gestor opta por um ou por outro. Enfim, nós temos níveis de serviços para complexidades diferentes. Exato, então tem essa preocupação também da Real Custo para com as mais diversas demandas na precificação. Isso é muito importante também destacar de que muitas vezes uma empresa não precisa exatamente do mesmo auxílio, por exemplo, do que as demais, às vezes de segmentos diferentes ou até do mesmo. Então essa preocupação é muito importante da Real Custo para fazer parte, para compor essa formulação de preços, né, nas indústrias. Exatamente, Manuel. Como eu já havia citado, são produtos diferentes para necessidades diferentes de cada um dos nossos clientes. Perfeito, Renan. E claro, o espaço aqui fica aberto para você deixar suas considerações finais, conversar com o pessoal, com os inscritos aqui do canal, também das redes sociais. Bacana. Para quem tiver interesse em saber mais sobre as nossas soluções em precificação para a indústria, Manuel, eu quero convidar a quem está nos assistindo a clicar no link aqui na descrição ou nos comentários desse vídeo e agendar uma reunião ou entrar em contato com o nosso time comercial. O nosso time comercial vai focar principalmente em entender quais são as suas necessidades, o que você está buscando e assim poder ofertar ou fazer uma proposta mais adequada para o seu nível de complexidade e também para o seu nível de know-how. Aí pode ser o software, pode ser a consultoria em precificação ou pode ser a consultoria financeira completa. Então, se você quer saber mais, clique no link e entre em contato conosco. É isso, pessoal. A gente vai se despedindo deste vídeo. Foi um prazer estar com você por mais este conteúdo que a gente acaba de disponibilizar. Lembrando que é muito importante que você se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, faça o seu comentário, tire a sua dúvida, deixe a sua constatação, passe um feedback para a gente continuar criando sempre o melhor conteúdo para você. Para você que está nas outras mídias sociais também nos acompanhando, nosso muito obrigado. Certo, pessoal? Fiquem com Deus, um forte abraço. Essa é a Real Custo. E eu fui.